Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre mais um aspecto da avaliação. Então, nosso tema é a avaliação como estratégia de gestão, da regulação à emancipação. E vários autores discutem esse tema, mas há uma questão que sempre aparece e a esse tema está relacionado, que é a questão da qualidade da educação, da qualidade da escola. Então, vamos ver um pouco o conceito de qualidade da educação que o Pablo Gentili coloca para a gente. Qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Nós fizemos uma pequena enquete conversando com 5 empresários, 5 diretores de escola, 5 professores ou professoras e 5 alunos e alunas da universidade, sobre uma questão. Para que serve a avaliação? Então, vocês vão ver, gente, o que essas pessoas colocam do seu entendimento sobre o significado da avaliação e a prática avaliativa no cotidiano das empresas, das escolas, das universidades. Vamos ver? A avaliação é feita para avaliar o desempenho dos funcionários e a competitividade da empresa no mercado. Para tomar decisões quanto aos investimentos e projetos visando ganhar um lugar de destaque no mercado. Para avaliar o desempenho dos funcionários e da empresa para ampliar os negócios no Brasil e no exterior. Para garantir o bom desempenho dos funcionários, pois quando eles sabem que estão sendo avaliados, eles trabalham melhor, porque estão sendo observados e sabem que podem perder o emprego. Então, gente, como vocês podem observar, nas respostas que os empresários, colocam, nos dão sobre essa questão para que serve a avaliação, alguma coisa, alguns pontos nos chamam a atenção. Por exemplo, a questão de que interessa a avaliação para verificar o desempenho dos funcionários visando a qualidade da empresa. Um outro ponto também muito forte é que o que algum empresário falou? Que ao avaliar o empregado e esse empregado perceber que está sendo avaliado, ele trabalha melhor, porque ele tem medo de perder o emprego. Então, a questão da avaliação, nesse momento, aparece como controladora do desempenho dos funcionários, com uma visão externa, ou seja, se avalia alguém para verificar se ele está produzindo em função dos objetivos que a empresa quer. Então, isso é muito importante para a gente pensar, porque tem muito a ver com aquilo que aparece também nas nossas escolas no cotidiano. Vamos ver também agora as respostas que alguns diretores de escola, diretores e diretoras, colocam sobre essa questão. Para que serve a avaliação? A avaliação é feita para verificar se os professores estão ensinando o currículo e se os alunos estão aprendendo. Para avaliar a qualidade da escola e tomar decisões. Para identificar os bons e maus profissionais e saber a opinião dos pais sobre a escola. Para verificar se a proposta pedagógica da escola está adequada às exigências do mercado de trabalho. Para analisar a qualidade do ensino, porque queremos que a nossa escola seja classificada como uma das melhores, pois queremos o sucesso de nossos alunos. Vocês vejam que se repete um pouco na visão desses empresários que nós entrevistamos, nós conversamos, algo muito semelhante com algumas respostas de diretores e de diretoras. Ou seja, precisa avaliar os professores para verificar se os professores estão dando conta do currículo e se os alunos estão aprendendo. Para verificar se a proposta pedagógica da escola está atendendo aquilo que estava sendo proposto. Exceto, gente, em uma questão em que um dos diretores coloca que se preocupa com a qualidade da escola e com o que essa escola está respondendo com relação ao aprendizado dos alunos, o que prevalece, inclusive na questão final, que vocês vão ver,
É que eu estou preocupado com o sucesso da escola, com a qualidade dessa escola, o que os pais vão dizer, para garantir que essa escola seja a melhor. Então, mais uma vez, a gente percebe que o que predomina no conjunto das respostas é a questão da avaliação em função direta com o mercado, com as exigências do mercado. Mas vamos observar o que nossos colegas, professores e professoras, claro, 5 nesse momento, falam a respeito para que serve a avaliação. A avaliação é feita para verificar se o nosso planejamento está adequado ao projeto da escola. Para medir o que os alunos sabem ou não sabem. Para verificar quem pode passar de ano e está preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Para verificar se os objetivos da disciplina estão sendo alcançados e o que podemos fazer para recuperar os alunos que não aprendem. Para avaliar se o trabalho da escola atende às exigências sociais. Então, gente, vocês vejam, os professores e as professoras, nós, professores, falamos o quê? Que a avaliação serve para verificar se o planejamento está sendo atingido. Isso é uma coisa legal. Por quê? Porque na hora que a gente planeja, a gente quer verificar o que do nosso trabalho deu resultado. Que outra questão se coloca? Mais uma vez, eu vou avaliar os alunos para verificar se os alunos estão correspondendo às exigências do mercado. Estão aprendendo. Em função de quê? Daquilo que está sendo exigido do mercado. Será que é só isso que a gente quer? Não existe mais alguma coisa que a avaliação precisa cumprir? E mais um detalhe que a gente precisa estar atento quando nós concebemos a avaliação. Um dos professores afirma que a avaliação serve para medir o rendimento dos alunos, para verificar se os objetivos estão sendo atingidos. Então, essa visão de avaliação, no decorrer do nosso curso, nós vamos ver que, historicamente, está muito ligada a uma visão positivista da avaliação, uma visão de avaliação para resultados e não de uma avaliação para o processo. Mas vamos agora observar o que os alunos e as alunas falaram a respeito da avaliação. A avaliação serve para os professores saberem se nós aprendemos a matéria. Para o professor distinguir quem aprende e quem não aprende e ser justo na atribuição de notas. Para o professor ajudar os alunos com dificuldades a não perderem o ano. Para verificar quem está preparado para ser um bom profissional e ter boas chances no mercado de trabalho. Para avaliar se a universidade é de boa qualidade. Nas respostas dos alunos, a gente vai perceber uma aproximação muito grande ao que os professores e as professoras colocaram. Vejam só, os alunos dizem, os professores vão verificar se a gente está aprendendo. Os professores vão ser justos na avaliação, na atribuição de notas. Os professores vão poder ajudar os alunos que têm dificuldade. Também vai caber aos professores decidir se aquilo que os alunos estão aprendendo vai se adequar ao mercado de trabalho. Então, gente, mais uma vez, a avaliação é colocada como se fosse algo de fora. Eu estou delegando ao outro a responsabilidade da minha avaliação. E na prática é isso que acontece. Do modo em que nós trabalhamos, o que passa? Passa que o professor tem a responsabilidade de avaliar os alunos e as alunas, os professores e as professoras. A escola, então, vai avaliar os professores e as professoras. E onde é que fica, gente? A interação, a discussão, o diálogo. Toda aquela discussão sobre a ética como fundamento da avaliação na articulação de um projeto comunitário. Vocês, no nosso texto e em outros textos dos autores que nós indicamos,
vão perceber como o conceito da avaliação, ele acompanha esse movimento contraditório da sociedade. Esse confronto entre uma hegemonia de mercado, que articula, que fabrica, que organiza uma avaliação reguladora e um movimento de resistência social. Se a gente pensar assim, que é um movimento que nós temos responsabilidade de desencadear e de organizar, que é um movimento de resistência e de organização de um novo pensar avaliativo, de uma nova produção de conhecimento relacionada a uma avaliação emancipadora. Eu vou pontuar para vocês deste relato de um rapaz chamado José sobre a vida dele na escola, o processo de escolarização dele. E nós vamos ver que muitas dessas questões acontecem no nosso cotidiano e nós estamos envolvidos com eles, envolvidas com essa dinâmica, né, curricular, essa dinâmica avaliativa. Então, eu vou falar para vocês 4 momentos desse processo de escolarização do José. O primeiro momento, José relata quando ele entra na escola. Aos 7 anos, a mãe o chama e diz: José, você vai entrar na escola, a escola vai ser a sua segunda casa, o seu segundo lar, você vai aprender coisas muito, muito interessantes. Olha, José, a escola torna você gente, faz você ser gente. Sem escola, meu filho, você não vai dar para nada. E aí o José ganha todo aquele entusiasmo, ganha um entusiasmo e vai para o primeiro dia de aula. E o que acontece no primeiro dia de aula? A professora diz para os alunos: olha, gente, eu vou escrever no quadro uma relação de material que vocês precisam trazer na próxima aula. E aí vai relacionando uma resma de papel ofício, tantas cartolinas, tantos cadernos, uma pasta. E nessa escola não distribuía, ainda não tinha chegado a verba para a distribuição de todos os livros didáticos, a professora incluiu 2 livros didáticos na lista. E aí José pergunta para a professora: professora, mas meu pai, quando é que a gente tem que trazer tudo isso, professora? Porque meu pai falou que ele ganha muito pouco e o que ele ganha, talvez no final do mês, é que ele vai poder conseguir esse material. E aí o que a professora responde? Talvez não seja o que a escola de vocês responderia, mas muitas escolas respondem isso. Olha, José, você tem que se virar, você tem que conseguir o material, porque esse material é fundamental para aquilo que a gente vai fazer, o que eu vou ensinar. E aí José sai da escola nesse dia, preocupado e com aquela lista enorme de material. Então, vocês vejam, 2 outros momentos são fortes na vida do José. Na 3ª série, quando ele faz um trabalho de história, e a professora, mais uma vez, cobra do José a estética. Mas, José, você me entrega um trabalho desse? Eu queria um trabalho com capa, grampeado. Então, mais uma vez, isso marca a avaliação na área de história. Na 5ª série, os professores começam cada um com a sua matéria, passando tarefa, e o José, para comprar um material e fazer os trabalhos, arranjou um emprego de cuidador de carros. Então, ele trabalhava de dia e de noite estudava. E o que aconteceu, gente, durante toda essa trajetória de José, até ele chegar ao ensino médio? Entra no curso profissionalizante e, mais uma vez, se depara com a escola, que faltam professores. Os professores exigem conteúdo, o José não pode dar conta daquela forma que eles estavam exigindo, porque aquela quantidade de tarefas que cada professor trabalhava, ensinava, sem aquela articulação que a gente sabe que na prática é duro acontecer, e vai sobrar para quem? Para o aluno. E o que acontece com o José? No último ano do curso profissionalizante, que ele foi fazer um curso profissionalizante de enfermagem, o que ele relata para a gente? Que fez poucas horas de estágio, não conseguiu vencer todo o conteúdo, mas a escola tinha um conselho de classe
E o que é que o conselho de classe discutiu e fez? Aprovou o José. E aí o José, após receber o seu diploma, vai lutar para o mercado de trabalho. Vai procurar emprego no hospital. E sabe de uma coisa, gente? Na hora da seleção dos critérios que foram verificar as notas do José, em que locais ele tinha feito o estágio, eram tantos critérios de exigência, tantas coisas que exigiam como critérios de avaliação, que o José não conseguiu emprego como enfermeiro. Mas disseram para ele que ele podia ocupar o cargo de telefonista. Vamos dar uma olhada aqui no quadro para esse cartaz em que a gente resume praticamente essa discussão. Avaliação como estratégia de gestão para o mercado. A lógica que predomina é da regulação e a lógica da exclusão. E uma avaliação como estratégia de gestão democrática ou para a qualidade social, nós temos uma lógica da emancipação, a lógica do direito, a lógica da participação e a lógica da cidadania. Como vocês podem observar, em especial para Paulo Freire, a lógica do mercado é uma transgressão ética e a lógica para uma sociedade democrática é uma postura ética crítica, a ética universal do ser humano. A avaliação como forte aliada do mercado. Também, gente, na hora em que o Estado assume o papel de avaliador, desenvolvendo a própria gestão das políticas públicas de avaliação, passa também a ser um forte aliado do mercado. Querem ver um exemplo? Nós observamos quantos problemas José atravessou ao longo da escolaridade dele, do processo de escolarização. Atualmente, dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de cada 100 alunos que entram na primeira série do ensino fundamental, 41 conseguem concluir a 8ª série. Desses 41, apenas 4 conseguem concluir a 3ª série do ensino médio. E por causa de uma demanda reprimida, 5 entram na universidade. E, de acordo com vários dados de outras pesquisas, desses 5, 2 conseguem concluir o curso universitário. Então, nós precisamos fazer uma pergunta e refletir. O mercado, cada vez mais, está exigindo o quê dos trabalhadores e das trabalhadoras? Cursos de graduação, especialização, quer dizer, usa isso, gente, como critério de seleção. Para compreender melhor essa questão, vamos ver alguns pressupostos relacionados à avaliação que vai mostrar para a gente essa dinâmica contraditória entre avaliação reguladora e avaliação emancipadora. Então, temos o primeiro pressuposto. Somos humanos porque somos capazes de avaliar a nossa própria existência. A avaliação é uma tela crítica para a leitura da realidade. A avaliação tanto pode ser usada como regulação, como pode ser ressignificada. Em que sentido, gente? No sentido emancipador. Um outro pressuposto é que um estudo crítico sobre avaliação permite compreender como as políticas públicas são geradas e quais as suas reais finalidades. Então, vocês vejam, somos humanos porque somos capazes de avaliar a nossa própria existência. Então, nós somos capazes de avaliar essa lógica do mercado. E somos capazes de avaliar as consequências dessa lógica, dessa dinâmica da globalização de mercado. Porque o que os autores defendem é que se tem uma globalização da democracia, da emancipação. Mas a gente vive num mundo contraditório, gente. Na escola também, vocês podem observar que muitas vezes a gente trabalha e bota na cabeça, não, eu vou colocar os alunos para participarem, vou trabalhar com eles, dinamizar. E o que acontece? De repente a gente se dá conta do quê? De que a gente está mandando em sala, está direcionando o processo. Então, essas duas lógicas convivem a todo momento. É claro que, atualmente, no Brasil, a lógica hegemônica é a lógica de mercado. Vamos dar uma observada agora
nesse cartaz para a gente ver o que caracteriza a dinâmica do enfrentamento dessas duas lógicas, para entender, inclusive, por que a hegemônica é a lógica da regulação. Então, vejam aqui. Uma ainda é hegemônica, que é voltada para resolver problemas imediatos, distribuição e alocação de recursos, orientar matrículas, produzir hierarquizações, sinalizar currículos e carreiras para o mercado, reconhecer e credenciar cursos, legitimar medidas administrativas e dirigidas ao controle, regular gestões educacionais. Uma das consequências dessa lógica é, por exemplo, porque atualmente no Brasil você cria cursos universitários, pós-graduações, à torta e à direita, e nem sempre com a qualidade desejada. Mas o trabalhador precisa daquele diploma na hora da inscrição de um concurso para um determinado cargo numa empresa. Tem até um exemplo que deu também na mídia, que aconteceu em São Paulo, no Rio, o exemplo dos trainees. E de 5 mil, 4 mil, vários trainees, você seleciona um. Então, você tem o quê? Um grupo de trabalhadores e de trabalhadoras de reserva. Que, se aquele trabalhador não se encaixar na empresa, não cumprir a determinação, não produzir, facilmente eles descartam e colocam outro. Esta é uma formação para a cidadania? Para a autonomia? Então, há uma possibilidade de uma outra racionalidade, mas que precisa ser construída por nós. É a racionalidade da resistência, da emancipação, concebida como um mecanismo de compreensão para a melhoria de tudo que constitui a instituição, pessoas, ideias, ações, recursos materiais, entre outros. Há uma referência aos compromissos com a qualidade social, um comprometimento com a construção de um novo projeto de sociedade, de educação e de escola numa perspectiva democrática. Garantia da participação, organização coletiva e autonomia institucional. E investimentos fortes na formação de gestões democráticas. Vocês estão vendo, gente, que é muito trabalho, muita luta, muito desafio. Mas é nessa dinâmica de resistência. É claro que ninguém pode negar que você precisa preparar, qualificar o trabalhador para que ele possa entrar no mercado de trabalho e enfrentar esse mercado com competência, qualidade profissional, com autonomia. Mas a questão da avaliação emancipadora é como eu preparar, como eu avaliar esse aluno, essa aluna, como avaliar esse profissional na sua formação plena, da qual o trabalho, o exercício profissional é um dos ingredientes dessa formação. Então, vamos ver alguns pontos da base de sustentação do Estado avaliador. Ideologia do consumismo. O ter condiciona o ser. A meritocracia. Há um novo consenso da excelência. Responsabilização social com a visão privatista dessa responsabilização. Centralização do poder e descentralização das responsabilidades. O que é que significa isso? A diminuição do papel do Estado. Porque eu centralizo nas políticas, mas na hora de realizar a qualidade da escola, de exigir que essa escola cumpra as suas responsabilidades, parece que o Estado se ausenta e fica o problema individualizado na escola. O apartheid social, que é um apartheid educacional, que provoca a exclusão. Isso é muito sério, gente, porque na hora em que você começa a utilizar as políticas nacionais de avaliação, que teriam a sua função de ajudar a melhoria da qualidade da escola, de garantir que esse aluno possa aprender e ter acesso ao conhecimento socialmente construído. Essas mesmas políticas oferecem subsídios de ranking, para ranking de escolas. Começam
a se vincular o resultado que o aluno tem num provão, por exemplo, vocês já escutaram falar no provão, a gente vai falar um pouquinho mais nisso, né? Até tem novas propostas de avaliação do ensino superior se configurando, e nós vamos também estudar isso. Mas na hora em que você vincula o resultado do provão ao ingresso numa empresa, na hora em que o aluno usa o resultado do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, para ganhar pontos, para ter acesso à universidade, o que começa a ser gerado? Uma lógica de discriminação, de seletividade. Porque aqueles que têm melhores condições de estudo, aqueles que tiveram instituições que conseguiram essa articulação melhor com o mercado, esses alunos começam a ter melhores resultados e qual é a lógica disso? A grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, principalmente que não tiveram o acesso a essa educação de qualidade, vão sendo excluídos do processo. Então, nós precisamos pensar muito bem nessas questões para verificar o que é que a gente, no cotidiano das nossas escolas, está fazendo por aí. Então, o que isso vai produzindo, gente? A naturalização da seletividade pela avaliação, o que é muito sério. Mas, como nada é homogêneo, nada é uníssono, há uma contradição que se gera na luta, há uma possibilidade, como diz a Guadilla, no texto dela de 1995, vocês inclusive vão encontrar no nosso texto as informações, que há uma possibilidade de construção de um cenário de solidariedade. Então vamos ver alguns pontos desse cenário que já está se configurando na América Latina, como um movimento de resistência e de luta. E como nós podemos atuar nesse cenário para dar força e para construir a sua dimensão de emancipação. Então, neste cenário de solidariedade, há uma palavra-chave, revalorização. Revalorização de quê? Da democracia como uma expansão da consciência reflexiva, da subjetividade social e da dimensão da qualidade da vida social, dos atores sociais da sociedade civil e das organizações não governamentais que vão promover e vão se organizar para oferecer resistências e fazer rupturas às políticas homogeneizantes do Estado. A revalorização de uma nova produção da verdade. E o que isso decorre, gente? A produção de um novo conhecimento, um conhecimento solidariedade, um conhecimento emancipação. Então, vocês vejam, a produção de um novo conhecimento. O que isso significa? Que para que a gente possa analisar a situação de uma forma diferente, eu preciso construir fundamentos e conhecimentos que me possibilitem analisá-lo de uma forma diferente. Boaventura de Souza Santos, ele tem um termo muito forte que vocês vão aprofundar durante os estudos no nosso texto, que se chama conhecimento-emancipação, conhecimento-solidariedade. É que na própria produção desse conhecimento há um movimento de participação, um movimento comunitário, um movimento de autonomia que garante que as pessoas que produzirem esse conhecimento possam usufruir e construir outras ações a partir desse conhecimento. Ao se reunirem na escola, procurem fazer duas coisas, fundamentalmente. A primeira coisa, se perguntem assim, eu consegui entender o que é um Estado avaliador? Eu consigo perceber a base de sustentação desse Estado, quando ele produz as políticas de avaliação, e o que são feitos com esses resultados? E aí, o segundo ponto, procurem olhar para a escola, para a prática pedagógica de vocês. E quem sabe, se der tempo, organize uma reuniãozinha e faça uma síntese. Mas sobre essa questão, quais são os indicadores de democratização da educação da nossa escola? E o que acontece na nossa sala de aula para que a gente possa estar investindo na construção desse novo paradigma de avaliação
que é uma avaliação para a emancipação. Bom, por hoje foi um sufoco, né? Muito conteúdo, muitas dúvidas, muitas questões, mas a gente vai continuar o nosso curso trocando ideias e cada vez mais construindo essa caminhada da avaliação educacional e da aprendizagem.